Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai dar continuidade aqui em 1 Nefe, capítulo 12. No capítulo 12, Nefe ele tinha visto aqui, uma grande destruição na terra da promissão. O juízo de Deus caiu sobre a terra da promissão, com terremoto, fogo, cidades inundadas, várias coisas aconteceram na terra da promissão. E depois dessa grande catástrofe, desses sinais que o Senhor enviou ali, né? O próprio Cristo aparece entre eles, tá bom? Então está lá em 3 Nefe, capítulo 11. O próprio Senhor vem e ministra entre a nação aqui, né? Na terra da promissão. E aí o que acontece? Depois que Cristo ministra entre eles, a grande paz, até a terceira e quarta geração. Tá bom? E aí aqui então o anjo ele vai começar a mostrar outras visões para Nefe, sobre os seus descendentes que vão estar lutando com os descendentes de seus irmãos. E em meio a essa visão que Nefe vai tendo, o anjo também vai explicando o significado das coisas que o pai dele tinha visto na visão, né, no sonho de Leí, tá bom? Então vamos continuar da onde a gente paramos ontem, que é 1 Nefe, capítulo 12, o versículo 13 em diante. E aconteceu que vi multidões da terra reunida. E disse-me o anjo: eis a tua semente e também a semente de teus irmãos. E aconteceu que olhei e vi o povo de minha semente reunida em multidões contra a semente de meus irmãos, e estavam reunidas para batalhar. E o anjo disse, dizendo: eis a fonte de água suja, que teu pai viu, sim, o rio do qual ele falou, e suas profundezas são as profundezas do inferno. Então veja que o rio de água suja significava a imundície do mundo, que causa guerra, destruição, tá bom? É isso que o inimigo ele quer, que a pessoa se afunde Uma observação aqui é que o rio, o anjo está falando, que é água suja, a imundície do mundo, tá bom? E mais tarde, quando o Nefe ele vai se encontrar, acho que no capítulo 14, com seus irmãos, ele começa a dar a interpretação, né, do que ele fala ali. E ele fala que a mente do pai dele estava tão absorvida pelas outras coisas que ele não havia reparado que o rio de água era água imunda, água suja, tá bom? Uma coisa importante é que Nefe sabe agora que lá são águas imundas, sujas, e ele não vai lá beber dessa água, né? Então, saber que tem um lugar errado, um lugar que tem coisas imundas ali, a gente não tem que ir lá experimentar para saber que é ruim, tá bom? Continuando aqui, versículo 17 em diante. E a névoa de escuridão são as tentações do diabo, que cegam os olhos e endurecem o coração dos filhos dos homens, conduzindo a caminhos espaçosos para que pereçam e se percam. Então veja que a névoa de escuridão, né, são as tentações do mundo. Uma névoa, né, você não consegue pegar uma névoa, né, como se fosse uma neblina. Dá até para descrever como se fosse uma miragem, né? Você não consegue pegar. E significa as tentações do mundo. As coisas vãs do mundo. As coisas vãs do mundo a gente não vai levar com a gente, né? A gente não leva com a gente essas coisas. Então são apenas coisas que nos distraem das coisas do Senhor, tá bom? Então por isso que as tentações são como se fosse uma névoa densa, ou seja, o primeiro efeito da névoa aqui é cegar, né? E quando a pessoa está cego, ela então endurece o coração dela resistindo-se a Deus, tá bom? Continuando aqui, versículo 18, e o grande e espaçoso edifício que teu pai viu são as fantasias vãs e o orgulho dos filhos dos homens. Um grande e terrível abismo separa-os, sim, a palavra da justiça do Deus eterno e do Messias, que é o Cordeiro de Deus, a quem o Espírito Santo testifica desde o princípio do mundo até agora, e de agora para sempre. Então ele revela aqui que o grande e espaçoso edifício são as coisas vãs e o orgulho do mundo, né? Já havia falado no sonho que esse edifício, né, esse grande e espaçoso edifício, ele estava sobre a terra, em cima da terra, ou seja, não tocava o chão, ou seja, não tinha base, não tem alicerce, isso vai cair, tá bom? O orgulho é isso mesmo, as pessoas se acham melhor, superior do que as outras pessoas, mas não somos, né? Todos nós somos igual perante Deus. Então ele dá a interpretação aqui também do edifício, né? Continuando, enquanto o anjo dizia essas palavras,
Olhei e vi que a semente de meus irmãos combatia a minha semente, e de acordo com a palavra do anjo. E devido ao orgulho de minha semente e às tentações do diabo, vi que a semente de meus irmãos venceu o povo da minha semente. Observe, né? Nós vamos ver muitas histórias de guerra dentro do livro de Mormon aqui, sobre dos nefitas se defendendo contra os lamanitas, e nunca foi problema para os nefitas ser um número menor do que os seus inimigos. Mas o problema está justamente na frase que Nefe ele fala aqui. Por conta do orgulho e do pecado é que os lamanitas vão vencer os nefitas. Não é por causa que eles estão em maior número, né? A gente vai ver isso diversas vezes aqui nas histórias do livro de Mormon. E aconteceu que olhei e vi que a semente de meu irmão havia vencido a minha semente e espalhava-se pela multidão da face da terra. E vi reunidos em multidões. E vi guerras e rumores de guerras entre eles. E as guerras e rumores de guerra vi muitas gerações morrerem. E depois disse-me o anjo: eis que esta degenerarão, caindo na incredulidade. E aconteceu que vi que depois de haverem degenerado, caindo na incredulidade, tornaram-se um povo escuro, sujo, repulsivo, cheio de preguiça e de todo tipo de abominação. Aqui, quando faz referência, né, a um povo sujo, repulsivo, né, um povo escuro, aqui não está se referindo à pigmentação da pele, né, não é cor de pele, ele está se referindo à dignidade, tá bom? Aqui, aliás, a cor da pele dos lamanitas, dos nefitas, era semelhante à minha, né? Meio morena, assim, não é? Então, aqui não significa a pigmentação da pele, tá bom? Está se referindo a, a pessoas que guardam os mandamentos ou não, tá bom? Então, está falando sobre pureza, é isso que significa aqui. Essa outra parte também, falando que eles caíram na incredulidade, degeneraram. A palavra degenerar no dicionário significa perder a sua essência. Então observe que eles perdem a sua essência, deixam de acreditar no Criador Supremo, em Deus, né? E começa a ter muito misticismo entre eles. E aí, então, a gente passa aqui para o próximo capítulo, que é a sequência, o capítulo 13, que vai falando aqui sobre a chegada dos gentios na terra da promissão, já que a semente, né, dos lamanitas ali, os descendentes haviam caído em incredulidade, tá bom? Continuando aqui o versículo 1 agora, né? Primeiro Nefe, capítulo 13, do versículo 1 em diante. E aconteceu que o anjo me falou dizendo: Olha, e olhei e vi muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: Que vês tu? E respondi: Vejo muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: Essas são as nações e o reino dos gentios. E aconteceu que vi entre as nações e os reinos dos gentios a formação de uma grande igreja. E disse-me o anjo: Vê a formação de uma igreja que é a mais abominável de todas as igrejas, que mata os santos de Deus, sim, tortura-os e oprime-os, e subjuga-os como jugo de ferro, e leva-os ao cativeiro. E aconteceu que vi essa grande e abominável igreja, que o diabo era o seu fundador. E vi também o ouro, a prata e as sedas escarlata, linho finamente tecido, e toda espécie de vestimentas preciosas. E vi muitas meretrizes. E falou-me o anjo, dizendo: Eis que o ouro, a prata, as sedas escarlata, o linho finíssimo, os tecidos e os vestidos preciosos e as meretrizes são os desejos dessa grande e abominável igreja. Também, pelo louvor do mundo, destrói os santos de Deus e também escraviza-os, né? Bom, então ele está falando aqui de uma formação de uma grande e abominável igreja, a igreja do diabo, tá bom? Essa palavra igreja, né, no grego, ela significa eclésia, tá bom? A palavra eclésia, ela passou a ter um significado, literalmente no grego, significa assembleia. Então, eclésia é igreja, igreja assembleia, significa um grupo de pessoas unidas no mesmo propósito. A princípio, essa eclesia, né, eclésia, ela não tinha um significado religioso. Só veio ter um significado religioso no Novo Testamento ali, quando
quando os cristãos, né, começaram a falar que eles eram a igreja, né? Porque na, na antiguidade, ali no Novo Testamento, tinha a sinagoga e o templo, que era de caráter religioso. Aí os cristãos também tinham as suas reuniões, e para separar, por conta de perseguição, eles falavam que eles tinham uma assembleia, né? Diferente de sinagoga, diferente de templo, eles tinham uma assembleia que é chamada eclésia, ou seja, igreja, tá bom? E aqui então está falando sobre uma outra igreja, que é a igreja formada, uma grande e abominável igreja, que é a igreja do diabo. Então, ou seja, é uma assembleia. Eu estou falando isso porque a igreja do diabo não é especificamente uma religião, mas é todo grupo contrários aos ensinamentos de Jesus Cristo, tá bom? Que afasta a pessoa de adorar a Deus. Então, todos esses grupos, tá bom? Independente de nome, de assembleia ali, de qualquer grupo que esteja nessa finalidade, todos esses são, então, a igreja do diabo, tá bom? Partidos políticos que promovem coisas contra as leis de Deus, todas essas coisas, tá bom? Então a igreja do diabo não é uma igreja especificamente, tá bom? Mas são um conjunto de ideias, filosofias, está enraizado em todos os lugares, né? Tá bom? Então é isso que significa aqui. Continuando aqui o versículo, né? Inclusive, né? Se você participa dessas ideias, né? É como se você estivesse participando da igreja do diabo. Tem uma pergunta na recomendação do templo que foca bem nessa parte, né? Eu vou compartilhar com vocês. É a 7ª pergunta de recomendação para o templo. Lá diz assim, ó. Você apoia ou promove qualquer ensinamentos, prática ou doutrina que sejam contrários aos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Então, todos os ensinamentos que é contra né, os ensinamentos da Igreja de Deus, elas são a ensinamentos da Igreja do Diabo, tá bom? São ensinamentos que vão contra Deus. Bom, é isso. Continuando aqui, versículo 10 em diante. E aconteceu que olhei e vi muitas águas, e elas separavam os gentios da semente de meus irmãos. E aconteceu que o anjo me disse: Eis a ira de Deus está sobre a semente de teus irmãos. E olhei e vi entre os gentios um homem que estava separado da semente de meus irmãos pelas muitas águas. E vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem. E indo este homem pelas muitas águas, chegou até a semente de meus irmãos, que estava na terra da promissão. Bom, facilmente, pela história, dá para identificar esse homem que foi inspirado a vir, né, para as Américas como Colombo, né, que vem colonizar aqui as Américas, né. Colonizar não, né, porque já tinha, né, os índios aqui, né, o Senhor já tinha colocado, eles vêm dominar, então, a nação. Aliás, o Senhor já havia prometido, a gente vai ver em várias partes no livro de Mórmon, que se os que habitassem essa nação, se não servisse a Deus, eles perderiam a nação. E como os lamanitas eles degeneraram, caindo na incredulidade, perderam a sua essência, a essência do Criador, então eles vão perder também a terra da promissão. Não vai ser eles mais, né, que vão predominar a terra da promissão. Então os gentios vêm, né? Então aqui a gente observa, né, Colombo sendo inspirado pelo Espírito Santo a vir para cá. Algo interessante é que todo mundo pode receber revelação. Lá em Doutrina e Convênio, seção 130, versículo 23, falando sobre o Espírito Santo, diz assim: um homem pode receber o Espírito Santo, e este pode descer sobre ele e não permanecer com ele. Aqui, quando fala que um homem pode receber o Espírito Santo, é por imposição de mãos. É como uma ordenança, receber o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai permanecer sempre contigo, tá bom? Essa ordenança vem após o batismo. Após o batismo nas águas vem o chamado batismo de fogo, né? Que é o batismo no Espírito Santo, tá bom? Que é uma ordenança também. Então, este pode receber o Espírito Santo, essa pessoa. E continua. E este pode descer sobre ele e não permanecer com ele. Quando fala este pode descer sobre ele, está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo pode descer sobre uma pessoa, tocar o coração daquela pessoa, mas ele não vai permanecer com aquela pessoa.
é para inspirar essa pessoa, que é o que a gente vai ver aqui nos próximos versículos também. Que não só Colombo, mas várias outras pessoas foram inspiradas a vir para as Américas, para colonizar aqui as Américas, tá bom? Então é interessante. Bom, por exemplo, essa parte de receber influência do Espírito, sempre quando a pessoa está cantando o hino, buscando a Deus, ela vai sentir a presença do Senhor, porque o Espírito Santo, ele testifica, ele confirma no coração das pessoas a verdade. Então, ele vem e toca, mas depois aquele sentimento vai indo embora, né? Ou seja, ele não permanece. Agora, se você é batizado nas águas e recebe o Espírito Santo, ele vai permanecer sempre contigo, tá bom? É isso. É semelhante quando os missionários estão ensinando famílias, pessoas para conhecer o Evangelho. Naquele momento, o Espírito Santo toca nessas pessoas para mostrar a elas a verdade. Mas se elas não são batizadas e recebem o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo ele sai, ele manifesta naquele momento, mas depois ele vai embora. Então, somente após o batismo nas águas, que é a confirmação do Espírito Santo, que o Espírito Santo permanece sempre com a pessoa. Continuando aqui, ó. E aconteceu que vi que o Espírito de Deus inspira outros gentios, e eles saíram do cativeiro através das muitas águas. E aconteceu que vi muitas multidões de gentios na terra da promissão. E vi que a ira de Deus estava sobre a semente de meus irmãos. E eles foram dispersos pelos gentios e foram feridos. E vi que o Espírito do Senhor estava sobre os gentios. E eles prosperaram e receberam a terra por herança. E vi que eram brancos, muitos belos e formosos, como era meu povo antes de ser exterminado, né? Ou seja, antes de degenerar, caindo na incredulidade, né? Ou seja, degenerar é novamente perder a essência. Eu gosto muito do exemplo das pessoas que são membros novos, né? Eles entram com aquela energia dentro do Evangelho e degenerar significa perder essa essência, né? Se você tinha essa energia antes e sua luz foi apagando, volte a essa essência, né? Volte a servir ao Senhor, fazer com vontade, tal como um membro novo, como entra na igreja ali, tá bom? Então, continuando aqui, e aconteceu que eu, Nefe, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro e humilharam-se diante do Senhor. E o poder do Senhor estava com eles. Veja, né, que os gentios, eles se humilham perante o Senhor, então eles têm o evangelho do Senhor. Outra coisa também que fala que o poder de Deus estava com os gentios. O poder de Deus se manifesta por meio dos convênios. Então, significa que eles têm as ordenanças, que eles fazem ordenanças e se ligam com o Senhor. É esse o poder, né, que nos liga com o Senhor, tá bom? O poder do sacerdócio. Então ele está mencionando aqui que os gentios eles vão ter a igreja de Deus, o convênio, o sacerdócio, é disso que ele está falando. E vi que a pátria mãe do gentio estavam reunidas sobre as águas e também sobre a terra, para batalhar contra eles, ou seja, contra os lamanitas, contra os índios, né? E vi que o poder de Deus estava com eles, e também que a ira de Deus estava sobre todos os que se achavam reunidos para batalhar contra eles. Versículo 19, para finalizar a mensagem de hoje. Amanhã a gente continua a partir do versículo 20 aqui, no capítulo 13, tá bom? E eu, Nefe, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro foram libertados pela mão de todas as nações, pelo poder de Deus, né? Então ele mostra que toda essa obra, né, dos gentios chegarem até a terra da promissão é a obra de Deus, né, na vida dos gentios e para se cumprir as profecias conforme está sendo registrado aqui, tá bom? Então amanhã a gente continua a nossa leitura, nosso estudo aqui a partir do versículo 20, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.